aí, pessoal? Espero que vocês estejam bem, curtindo muito esse curso de História da Música. A gente vai começar o segundo módulo com algumas novidades. Vão ter vídeos com um pouquinho mais de elementos, uma produção um pouco mais bacana, porque a gente está aprendendo, e a participação de convidados. Graças a Deus eu não vou apresentar mais sozinho. Então vocês podem esperar pela participação de músicos da Orquestra de Cordas, da UFLA, da Orquestra das Vertentes, do Grupo Canto das Nascentes e do Coral Vozes do Campus. Se você quiser participar, mesmo que não faça parte de nenhum desses grupos, escreve um e-mail para a gente, vem estudar conosco. É muito bacana, apesar de dar trabalho. Vamos lá. Nos nossos primeiros vídeos do módulo 1, a gente tratou de música na pré-história, né? Agora vamos falar de antiguidade. O que será que vem a ser isso aqui, né? Bom, a pré-história a gente tinha visto, termina mais ou menos quando a gente começa a escrever, né? Eu vou mudar para o próximo slide, mas antes eu queria dizer a vocês que a gente vai mudar a nossa escala de tempo. A gente vai tomar a partir de agora uma referência central. Para algumas pessoas é o nascimento de Jesus Cristo, mas em alguns trabalhos acadêmicos a gente também encontra como o início da Era Comum, certo? Então a gente estava falando de, por exemplo, que a escrita foi desenvolvida há mais ou menos uns 5.000 anos, mas na nossa próxima referência ela começa aqui 3.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes da Era Comum, e é quando começa a Antiguidade, tá bem? Bom, de que escrita que a gente está falando aqui, né? A gente está falando da escrita que foi desenvolvida na Mesopotâmia, a região mais ou menos onde hoje é o Iraque, fica no meio dos rios Tigre e Eufrates, né? É ali que é a Mesopotâmia. Isso não quer dizer que nenhum outro povo fez escrita. Os chineses fizeram a sua, os japoneses também, a deles. Aqui na América teve também algum desenvolvimento, mas como eu falei, a gente precisa escolher uma história para contar, não dá para estudar tudo, nem falar de tudo. Então a gente vem por esse caminho, tá bem? Da mesma maneira, a gente vai escolher apontar aqui alguns povos que vão fazer parte da nossa narrativa, da construção da nossa história. Vamos destacar os principais, tá? Os sumérios, que já existiam ali desde antes das cidades sumérias, evidentemente, se não tem sumério, não tem cidade suméria, né? Eles existiram como um povo, uma civilização, mais ou menos até 2.000 anos antes de Cristo, né? Os acádios têm um período ali também de convivência com eles. O Império da Babilônia, pessoal, a Babilônia é uma cidade importantíssima na antiguidade. Ela existiu muito antes desse Império da Babilônia, né? E persistiu muito depois. Alguns historiadores falam até que lá pelo ano 100 depois de Cristo a gente ainda tinha atividades na Babilônia, mas como império ela existiu nesse período por aqui, né? O Império Assírio também vocês vão ver como é importante na nossa história aqui, existiu durante um tempão. O bacana de olhar as coisas nessa linha do tempo é que às vezes na escola, no colégio, a gente aprende os fatos, os eventos, como se fossem coisas assim, um dia acabou uma coisa, aí começa outra, parece que as coisas são muito bem delimitadas, né? E aqui a gente vê que esse povo todo estava convivendo na Mesopotâmia, né, gente? Brigando, fazendo guerra, se amando, se conhecendo, trocando conhecimentos, possivelmente aprendendo a tocar uns com os outros, trocando instrumentos, esse tipo todo de coisa, né? Vamos ver, eu acho que agora é o próximo slide. Isso. Mudou um pouquinho aqui a escala para a gente poder ver melhor. Bom, durante o Império da Babilônia, teve um rei ou imperador que promulgou um conjunto de leis que é o conjunto de leis mais antigo que a gente tem até hoje, né? E eu destaco ele aqui, chamado Código de Hammurabi. Se vocês já ouviram falar naquela coisa de
olho por olho, dente por dente, ou seja, o sujeito foi lá, cortou um braço de um cara, a punição é cortar o braço dele também. Isso está colocado no Código de Hammurabi. Não deve ser bem assim a interpretação dessa lei nessa época, mas é isso que está escrito por lá. A gente fala um conjunto de leis, tem a impressão que é um livro, né? Mas não é não, é uma tábua. Vou ver se eu coloco aqui uma imagem, uma tábua de argila, beleza? Vamos ver o que, que vem depois. A civilização grega que apareceu aqui enquanto os assírios ainda estavam vivendo, né? Com seu império. Aliás, os assírios, eu preciso dizer a vocês que eu descobri que eles existem hoje, né? Eles estão tentando, até hoje, depois de perder o seu império, conquistar uma terra própria, uma terra sua. Passaram por um genocídio horroroso, como aquele dos armenos no princípio do século XX, mas eles existem ainda como um povo, estão lá no Oriente Médio, muito pertinho da Europa, né? O que mais que tem? A República Romana, veja que coisa interessante, né? A República Romana, não sei se é de conhecimento geral, mas tem esse nome, entre outras coisas, porque era governada por um senado, né? As pessoas, claro que nem todo mundo era considerado pessoa, como hoje em dia também não é, né? Mas naquela época, algumas pessoas tinham a capacidade já de votar, não é? E tinha um conjunto de leis que influenciou demais a nossa noção de direito. Foi durante a República Romana que aconteceu a Batalha de Corinto, que tomou basicamente a autonomia política da maior parte das cidades que faziam a civilização grega, né? Então a Batalha de Corinto costuma marcar o final da antiguidade na Grécia. A República Romana durou até mais ou menos aquele episódio do assassinato de Júlio César, ficou famoso, entre outras coisas, porque Shakespeare resolveu contar a história que o povo já contava, né? Já era uma história oral, mas Shakespeare resolveu fazer aquela peça de teatro, Júlio César, que inclui a frase que ficou famosíssima, né? Até tu, Brutus, porque César foi assassinado em uma reunião dos senadores de Roma. Então, em 27 aí antes de Cristo, tem início o Império Romano, que dura por bem uns 500 anos, até 476. O final do Império Romano não é uma coisa também que chega um dia lá e acaba, né? O Império foi todo sendo perdendo o controle sobre certas regiões, outros povos, visigodos, góticos, francos, foram assumindo o controle de certas áreas do Império e um belo dia o último imperador romano foi deposto, aí 476, né? Essa data, mais ou menos, é o que marca o fim do nosso módulo 2, porque aqui acaba a Antiguidade, formalmente começa a Idade Média. Então a gente está colocando aqui, delimitando o espaço do nosso módulo, né? Eu gostaria de levantar aqui algumas coisinhas importantes, só para a gente lembrar, que vão aparecer aí na frente, né? Talvez você já tenha ouvido falar da Guerra de Troia. Ela aconteceu ali, ó, ainda antes que a Grécia estivesse como civilização, né? A gente está falando da Macedônia, de Troia, esse tipo de coisa. Vocês devem ter visto o filme, né, da Guerra de Troia, devem ter ouvido falar do cavalo de Troia, aquela arma fantástica, né, que coloca os inimigos dentro, como se fosse um presente, qualquer coisa assim. Se você já ouviu falar dessas coisas, você deve isso a um sujeito chamado Homero, que viveu mais ou menos ali naquela época, um tempo muito antigo, não dá para ter muita certeza de nada, né? Homero é muito importante porque ele preservou não só a história de Troia, mas várias outras histórias que influenciaram profundamente a nossa cultura, sem saber escrever. Homero não escrevia, mas cantava, e por isso é tão importante a existência desse cara aqui, né? Além dele, eu destaco aqui a época em que viveram, nasceram, Platão e Aristóteles, que são também dois personagens importantes, a gente vai ver na aula sobre música da Grécia. Platão, por toda uma concepção de música,
e arte, coisa assim. E Aristóteles, entre outras coisas, porque foi o cara que inventou a escola, mais ou menos como a gente conhece, né? Fundador da primeira academia, foi professor de um monte de gente importante. Entre eles, Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, o cara que com 30 anos de idade, naquela época, 30 e poucos, tinha conquistado o mundo, basicamente. Chegou até a Índia, foi ao Egito e coisas assim, né? Foi um personagem central na unificação do seu povo. Vocês devem ter notado, já que eu mencionei, eu não falei do Egito, né? Não porque não é importante, mas porque não vai aparecer no nosso segundo módulo. Como falei, reitero, sempre é importante dizer, a gente escolhe algumas coisas para contar, porque não dá para falar de tudo, tá bem? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para ser dita. Claro, né? A gente vai colocar um pouquinho em perspectiva o que a gente viu até agora, o que a gente vai ver, só para vocês terem uma ideia do quão pouco a gente conhece, né? Então aqui eu coloquei as primeiras flautas encontradas, que a gente falou no primeiro módulo, há mais ou menos 45 mil anos, né? Aqui na pontinha da seta está os dias de hoje, né? Os eventos começam a se agrupar, ficar cada vez mais próximos uns dos outros. É aqui que a gente sabe alguma coisa, viu, gente? A maior parte da nossa história a gente ignora. Então, eu acho sempre importante colocar essas coisas em perspectiva, né? Deixa eu mudar para cá, aqui. Bom, como falei, espero que vocês estejam se divertindo, espero que aproveitem as aulas desse modo. A próxima, sobre Mesopotâmia, vai ser apresentada pelo Lucas Rocha, nosso Wunderkind, um cara fantástico, violinista da orquestra de cordas da UFLA, tá bem? Não deixe de se inscrever, agora tem que falar isso, contar para os seus amigos, porque agora a gente começou com essa coisa de YouTube e queremos visualizações, tá bem? A gente precisa aumentar o número de pessoas que a nossa história consegue alcançar. A gente se vê em breve. Valeu!